Olá, me chamo Francimar, trabalho na Escola Municipal de Tempo Integral Getúlio Mundinho de Oliveira, com componente curricular de História. E hoje eu vou falar, explicar um pouquinho, né, do conteúdo que está na apostila de vocês, que é da apostila do 7º ano, onde fala sobre o Renascimento. Então, vamos compreender um pouquinho, né, o que foi o Renascimento, né, quais as principais características do Renascimento. Então, o Renascimento ele se originou lá na Itália, né, entre os anos de 1400, ou seja, 1400 a 1700, durante o século XIV até o século XVII. É onde o seu ápice, ou seja, o seu ponto mais alto, né, foi aí no século XVI, ou seja, no ano de 1600. O Renascimento, vamos dizer, foi um período, né, histórico tanto cultural, né, intelectual e também artístico, né, onde eles buscavam nascer de novo, vamos dizer assim, resgatando as artes clássicas greca, romana. E o Renascimento só aconteceu devido à expansão das cidades. Quais foram essas cidades? Foram Veneza, né, Gênova, Florença, Roma e entre outras cidades também, da Itália. Onde a burguesia, né, que a burguesia era a classe mais poderosa, vamos dizer assim, né, e que essa classe aí era formada por quem? Era formada pelos empresários, que eram empresários de lã, né, de seda e também de peles, que se tornaram aí, esses empresários se tornaram, né, os principais protagonistas, né, tanto na política quanto na economia. E que esses foram, vamos dizer assim, responsáveis, né, na formação de um novo mercado de arte e cultura, né, juntamente com alguns príncipes, papas, né, onde foi impulsionado pela mudança, né, pela mudança de pensamento que tirava aí Deus do centro da vida e do universo e colocava o homem. Continuando aí sobre a história do Renascimento, né, os artistas da época ele tinha a cultura greco-romana em alto valor, ou seja, a cultura greco-romana, né, se refere o quê? A mistura de conhecimento, de ideias, de tradições, de costumes. E as principais características do Renascimento foram o racionalismo, foi o experimentalismo, foi o individualismo, foi o antropocentrismo, o humanismo, o universalismo e o científico. Só para vocês entenderem melhor um pouquinho, né, sobre cada um. Então, o racionalismo era a noção de que a razão era o único meio para se obter o conhecimento. Então, era através da razão, né, que se obtinha o conhecimento. E o experimentalismo era a aceitação apenas de princípios, né, que podem ser experimentados como testes visíveis aos 5 sentidos, que era a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. E o individualismo, onde o homem, né, era colocado sozinho, ele era colocado ali sozinho no centro, né, sem nenhuma coletividade. E o antropocentrismo, né, é onde fala que o homem, né, é o centro do universo e não Deus. O humanismo, vamos dizer assim, o humanismo é a valorização de saber crítico voltado ao conhecimento do homem, né, e também de suas habilidades. O universalismo busca, né, pelos saberes em diversas áreas. O científico, vamos dizer assim, é onde se tem uma noção de superioridade da ciência sobre todas as outras formas de entender a realidade, como a religião, né, a filosofia e etc. Então, os estudiosos renascentistas, eles buscavam explicar o mundo por meio que da observação e da experimentação. E também do cálculo, né, do método, e também do rigor científico, né, com base nessas concepções, né, realizaram aí muitas descobertas e inovações, né, e no campo da matemática, né, também da física, da astronomia, destacaram, eu vou falar aqui de 2 deles, que foi Nicolau Copérnico, Galileu Galilei. Nicolau Copérnico,
que foi um astrônomo aí de 1473 a 1543, né? Ele foi um astrônomo polonês, né? Contestou a teoria geocêntrica, né? Elaborada aí pelo grego Ptolomeu, né? E reafirmada aí pela Igreja Católica, no qual, segundo a Terra, era o centro do universo, né? Também no lugar ele defendeu a teoria heliocêntrica, de acordo com o qual o Sol era o centro de tudo. E a Terra, vamos dizer assim, e a Terra dos demais planetas, né, que giravam em torno dele. Galileu Galilei, que foi lá entre 1564 a 1642, né? Ele foi um astrônomo matemático, né? Filósofo italiano. Foi ele que aperfeiçoou a luneta, né? Um instrumento que permitiu descobrir as luas de Júpiter, né? Os anéis de Saturno, as fases de Vênus, né? E as dimensões também aí da Via Láctea, né? E do Sistema Solar. Por meio de suas observações, né? Confirmou a teoria heliocêntrica, né? Que foi elaborada aí por Copérnico. Então, esse é um pouquinho do conteúdo que eu queria falar para vocês, né? Explicar um pouquinho do conteúdo sobre o Renascimento. Se cuidem, fiquem em casa, evitem aglomerações. Todos nós sabemos que estamos passando aí por uma fase muito ruim, né? Mas que Deus vai tomar conta disso. Então, todo mundo fique com Deus e até a próxima.